Nós estamos com esse mês, com a direção de Deus, de falarmos. Eu botei nas notas aqui, porque às vezes a internet não vai, mas está nas notas, nas anotações. Senão o pregador fica sem o sermão, aí tem que, pregar no gogó. Então, o novo tempo de Deus, ou o tempo novo de Deus, ou o novo de Deus, algo que vai trazer para nós uma mente aberta, uma mente que vai nos deixar de, assim, às vezes a gente fala algumas palavras que são perigosas, mesquinhos, deixar de sermos mesquinhos no sentido de achar que, às vezes eu estou olhando assim, eu não estou enxergando muito bem, que a vista está meio doida, mas de máscara às vezes ainda é pior, Eu estou olhando assim para ver se é você mesmo, Eu estou vendo, e não dá para ver o sorriso, não dá para ver, mas alguns eu tive dúvida, mas arregalei o olho e deu para ver, Então, o novo de Deus, nós vivemos esse tempo, 5, 6 meses, com experiências novas, coisas novas. A pastora Kátia trabalha na saúde, teve que fazer várias outras coisas diferentes do normal. A igreja está fazendo isso hoje, e alguns podem dizer, isso é falta de fé. Não, não é falta de fé, é cuidado. Quando o diabo falou para Jesus, pula do pináculo e Deus vai mandar que os anjos te segurem, e ele: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Por quê? Então nós temos que fazer aquilo que é a regra, aquilo que é a orientação do governo e aquilo que é a direção que o governo tem dado, e nós temos que fazer. Então, o novo de Deus. E eu quero dizer que muitas vezes a pessoa mais idosa, ela acha que acabou, não tem mais sonhos. Não, temos que sonhar. Temos tanto o novo quanto o mais velho, ele tem que sonhar, porque ele tem que crer no amanhã. Esse amanhã é segunda, mas ele vai viver um novo dia, uma nova experiência, algo que vem da parte do Pai, da parte de Deus. Então, e eu quero começar falando sobre uma experiência de Zacarias na Bíblia. Zacarias que teve, não está no programa aqui, mas Zacarias que recebeu a palavra e a visitação de um anjo, dizendo que Isabel daria um filho, e um filho que se chamaria João. E ele ficou cheio de dúvida: mas minha mulher, nós já somos idosos, nós já somos avançados de idade, como dar um filho? Lá em Lucas 1, está isso. Então, ele, velho, ele já era de idade avançada, como também a mulher, assim como também temos a experiência de Abraão e Sara. Então, para Deus não há impossíveis. O amanhã pode se abrir uma porta que você nunca foi aberta, mas pela tua fé, essa porta pode se abrir. Esse novo de Deus pode chegar. E nós passamos esses 5, quase 6 meses sem nos reunir aqui, mas não deixamos de ser igreja, não deixamos de adorar a Deus, não deixamos de cultuar a Deus nas lives, não deixamos de cultuar a Deus nas reuniões de Zoom, não deixamos de nos reunir com o Senhor individualmente, não deixamos de orar e ler a Bíblia, não deixamos de cumprir os nossos compromissos com a casa de Deus, com os dízimos, primícias de ofertas, alimento. Tudo aconteceu. Aí toda a igreja, os mais necessitados foram supridos. Então a igreja trabalhou, a igreja funcionou. Então esse amanhã Deus pode fazer algo novo. Então, se Zacarias era ancião, Isabel era anciã, e tiveram um filho numa idade avançada, o que é que Deus pode fazer na sua vida que você acha impossível? O nosso Deus é o Deus do impossível. Creia, receba, e amanhã
pode ser algo. Terça, quarta, vai abrir algo para a sua vida. E quando eu falo, queridos, de crer, é crer mesmo. É crer mesmo. Não é dizer mais uma palavra profética. E só Deus conhece o meu coração e o seu coração para saber se estamos crendo ou não. Então, queridos, vindo aqui para o tema, então, continuando, né, no tema que eu já falei de Zacarias. Então, vindo para o tema, o perigo do contentamento. O que muitas vezes, né, como até jovens, não precisa ser só ancião não, jovens, começam a se contentar com o que tem, como está a vida. Então você precisa, né, encontrar uma pessoa que trabalha com óculos, para te dar um óculos bom, novo, porque esse aqui está todo embaçado, lente falsificada. E se vocês conhecerem alguém que trabalha com óculos, que pode fazer um óculos bom para mim, né? Para domingo que vem eu estar aqui com óculos bom, que esse aqui é do camelô e está quebrado, está todo sujo. Tem alguém aqui nessa igreja? Tem? Conhece? Ah, o Fernando. Ah, é, rapaz, eu esqueci, Fernando. Rapaz, esse óculos aqui está vagabundo, eu não tô, tá tudo embaçado aqui, eu estou meio tonto com ele. Mas vamos lá. Não, dá para ler, estou brincando. Estou brincando e falando sério. Né? Então, o contentamento, o que acontece? A pessoa fica assim, ah, tá tudo bem, e fica. Então eu não estou me contentando com meu óculos. E estou abrindo a boca, e estou falando. Não se contente como você está espiritualmente. Se você quer ser um pastor, se você quer ser um evangelista, se você quer ser um profeta, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, se levante e diga, eis-me aqui, Senhor. Se você quer ser um médico, um advogado, um policial, um dono de empresa, busque isto, trabalhe. Eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser um professor. Busque, comece a se esforçar, comece a abrir a sua mente e o coração e dê passos, e tome atitudes. E essas atitudes, Deus vai ver o teu coração, né? Eu quero ser professor. E fica lá sentado, não lê um livro, não escreve, não faz nada. Um dia vou ser policial federal. Tem um concurso, ele se inscreve, mas não pega num livro. Então, queridos, né? Até falando em policial federal, eu e a apóstola fizemos provas quando a gente era namorado. E ela passou. Passou com nota 8. Eu fiquei reprovado. Passou no psicotécnico. O que eu sabia de melhor, que eu ia passar tranquilo, ela não sabia. Datilografia. Eu tinha feito datilografia, trabalhado em banco e sabia bater muito bem a máquina. Ela ficou. E não passou. Mas graças a Deus por isso. Porque ela tinha que ficar 2 anos estudando em Brasília para se formar. E talvez a gente não tivesse casado. Né? Então, mas sabe o que ela fez? Ela procurou a doutora Celeste, que era advogada, pegou todos os livros dela de leis e começou a estudar. Português ela dominava, matemática também e leis, e ela passou. Então, por que você, quando quer algo e ficar esperando no colo, cair no teu colo, não vai? Então, tudo, seja ministerial, espiritual, seja o que for, financeiro, você tem que lutar. Não fique acomodado. Deus está querendo dar. Deus já preparou. Quando a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, elas estão aqui, ó. E para elas virem, eu preciso dar passos, eu preciso fazer algo. Então faça isso. Não duvide, ande. Queridos, não podemos nos contentar e querer que o novo, deixar de ter o novo de Deus. Criança, jovem, adolescente, ancião, o novo de Deus é para todos. Ele sempre quer nos surpreender com coisas novas, grandes, tremendas e maravilhosas. Coisas grandes, tremendas e maravilhosas. Você tem que lançar.
lança o teu pão na água com fé, lança e vê quando ele voltar cheio, e você vai se deliciar, porque o Senhor vai responder ao seu clamor e a sua oferta, a sua fidelidade. Seja sempre aquele que crê num novo dia, numa grande, tremenda e maravilhosa coisa no seu amanhã. O ponto número 1: sem o novo de Deus, você pode atrofiar e morrer. Sem o novo de Deus, podemos nos atrofiar e morrer. Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Rios no deserto, como? E no ermo, como? O sobrenatural de Deus acontece. O novo de Deus acontece, mesmo que seja no deserto. Como pregamos nas lives, Israel tem plantações e plantações e plantações no meio do deserto. Como? Bênção de Deus e sabedoria que Ele deu aos homens. E eles conseguiram. Então, queridos, não fique pensando no velho, no passado, no que aconteceu. Você tem que deixar, né, as coisas antigas e olhar para o novo. Esse novo vai fazer com que você perceba que vem de Deus, que não é da sua parte, mas de Deus. Então, e por que pode morrer? Na verdade, nós entendemos que o pão é comida todo dia. Se você ficar sem comer todo dia da sua vida, se você ficar sem o alimento diário, o que vai acontecer? Você vai atrofiando, atrofiando, atrofiando. Se você parar de andar, ficar um ano deitado numa cama, você não levanta mais dali. Quando você levantar, a fisioterapeuta Sabrina, o que vai acontecer? Vai andar? Não vai andar. Então, se nós não buscamos Deus diariamente, se nós buscamos Deus de mês a mês, se nós buscamos o novo de Deus ano a ano, nós vamos nos atrofiar. E essa atrofia chega à morte. E que, né, então, por quê? Porque é o que nós entendemos como físico e também como espiritual. Se a Bíblia não é lida como pão, como alimento diário, se a vida de oração acaba, eu não tenho o novo de Deus, porque através da palavra e do meu relacionamento com Ele, virá sempre algo novo da parte dEle. Amém? Alguém quer morrer? Ninguém quer. Espiritualmente, muito menos. Morrer fisicamente, até falei numa live. Morreu, você vai para a eternidade. Morreu sem salvação, aí é perigoso. Mas morreu salvo, vai para a eternidade. Então, está tudo bem. Né? Como dizia o Paulo, se a gente pensa nessa vida aqui, nós somos mais miseráveis que todos os homens. Nós temos que pensar na vida eterna. Aqui é passageiro, a vida eterna é que é a mais importante. Então, queridos, se nós nos atrofiarmos, podemos morrer. Então, Isaías 43, 18 e 19, para lembrar. Então, não deixemos, né, nunca que nos atrofiemos espiritualmente para não morrermos. Senão o novo de Deus não virá. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. A Bíblia diz que no pecado me concebeu minha mãe. E Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Ele nos dá a segurança, né?
Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele dá, tipo assim, dá a espada, mas depois ele diz o que você pode ter. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas se você não tem o novo de Deus e morre, você perde esse dom de Deus. Você perde esta vida eterna. Então, queridos, Romanos 6, 23, 22 e 23 diz: pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sou eu que estou falando? É a Bíblia. Sepultado, ressuscita com Cristo para viver em novidade de vida. Ou seja, no Senhor cada dia é dia novo. No Senhor cada dia é coisa nova. Tem um cântico antigo, né? Cada dia é coisa nova. Cada dia no Senhor é algo que pode acontecer novo na nossa vida. Mas sabendo que somos maus, como disse aqui aquela vez o Ângelo Base, todo mundo arregalou o olho. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: nós homens somos maus. A maldade está dentro de nós. É a Bíblia que diz isso também. Mas pela graça de Deus, nós somos sepultados, morremos e sepultados, e renascemos e ressuscitamos para uma nova vida e para viver em novidade de vida. Então, por que podemos atrofiar e morrer? Porque o salário do pecado é a morte. E Deus nos chamou para viver em novidade de vida, e não para viver atrofiados, parados em todos os aspectos. E Romanos 6,4 diz, 6,4 é que diz isso que eu falei agora: pois fomos sepultados. É isso aí. Então, queridos, agora fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, e temos um fruto da santificação, por fim, a vida eterna. É esse que fala Romanos 6, também está esse texto. É o 22, o 23 fala porque o salário do pecado é a morte. O 22 fala isso: agora, porém, libertados do pecado. Queridos, fomos libertados do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não faz mais parte da nossa vida. O pecado agora é um acidente, é um erro e opa, peraí. Mas quando você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, você já está em pecado. Você já está vivendo no pecado. Mas nós somos livres dele. Glória a Deus por isso. Nós fomos livres do pecado. E temos a graça de Deus para viver em novidade de vida. Hoje é um dia novo, amanhã é um dia que Deus vai te mostrar coisas novas e fazer coisas novas. E o ponto 3, o ponto 2 era, por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e Deus nos chamou para viver em novidade de vida. E o ponto 3 é: mas Deus sempre tem algo novo. Mas podemos sempre ter algo novo de Deus. Quem quer algo novo de Deus? Eu quero. Não quero só um braço, não, os dois, todos. Eu quero muita coisa nova de Deus, para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a igreja, para o nosso país, para as nações, para Israel, para todos aqueles que são meus irmãos, amigos. Eu quero que todos prosperem, eu quero ver todos alegres, eu quero ver todos com saúde, eu quero ver todos prosperando. Isso é o novo de Deus. Então eu desejo muita coisa, e você precisa também desejar sempre algo novo. Mas aí pensa agora em você. O que algo de novo você quer? Na vida pessoal, sentimental, familiar, financeira,
profissional, espiritual, ministerial. Qual é? Qual é o novo de Deus que você anseia e deseja? Então, se podemos ter a cada dia sempre algo novo de Deus, por quê? Lamentações 3, 22, 23 diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é algo assim que quando a gente passa a ter mais idade e passa a ver tudo que Deus fez na tua vida, você fala: que Deus tremendo é esse? Que Deus fiel é esse? Que Deus bondoso e misericordioso é esse? Que nós amamos, servimos e queremos servir, andar e viver para sempre com Ele, aqui nesta vida e na eternidade. Então, queridos, repetindo o versículo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, Senhor. Aplauda ao Senhor por isso. Então, por isso, podemos viver cada dia coisa nova, porque a cada manhã a misericórdia se renova na minha e na sua vida, e aí vem coisa nova de Deus, pela sua fidelidade, e não porque eu faço, porque eu sou, mesmo que eu seja obediente à sua palavra e receba a bênção da minha obediência, mas eu tenho sempre que apontar para Ele, dizendo: tudo vem dEle, 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 e tudo volta para Ele. Por isso eu e você precisamos sempre dar o melhor para Ele, o melhor em tudo para Ele. E o ponto 4: não podemos nos acomodar e nos amoldar a este mundo, senão não vem o novo de Deus, vem o novo do mundo, vem o novo da escória, do profano, vem a escória da prostituição, as coisas que esse mundo cada vez mais tem aumentado a nível de pecado, a nível de imundícias. Isso vai vindo sobre as nossas vidas. Ao invés de vir o novo de Deus, começam a vir todas essas coisas. E em muitas lives eu repeti esse versículo de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, já sei de cor, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está escrevendo para a igreja em Roma. É Romanos 12, não era para os romanos, era para a igreja em Roma. Tudo bem que tivesse algum romano lá no meio da igreja, mas era para a igreja. E ele então está dizendo: rogo-vos, pois. Por quê? Porque viviam debaixo de opressão, viviam debaixo de jugo, viviam num mundo idólatra de deuses, viviam num mundo onde as coisas caminhavam totalmente diferentes dos princípios do povo de Deus. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Volta a falar a palavra misericórdia, não por mim, né? Mas que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como alguém vai apresentar o corpo se está atrofiado, se está morrendo? Apresentar a Deus?
Como vai receber o novo de Deus se está lá? Então nós precisamos, cada dia, receber o novo de Deus, estar com a nossa vida não baseada nas televisões, não baseada nas notícias do Facebook, do Zap, do Instagram, do Twitter, não, nada disso, mas estarmos com o nosso coração voltados para essa palavra, que não tem nada que mude de séculos e que vai continuar sempre sendo a mesma, ontem, hoje e será eternamente a palavra de Deus. Nunca ninguém poderá mudar. Então, se eu não me conformo com este século e sou transformado pela renovação da mente, então as coisas começam na mente e no coração. Do coração procedem todas as palavras de vida, mas também procede todo engano. Do coração procede toda malícia, do coração procede toda maldade, do coração maquina-se a prostituição, do coração maquina-se o adultério, do coração maquina-se o roubo, mas vem da mente. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós temos que passar a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo não se profana, a mente de Cristo não se mistura, a mente de Cristo não vive neste mundo com o pecado, ela vive com as coisas que vêm do alto. E Ele ensinou isso para nós. Ele ensinou: pensai nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra, porque as do alto permanecerão eternamente, as da terra acabarão. Eu gostaria de ter muita coisa aqui nessa terra, mas se fosse para não ter nada nessa terra, mas ter a minha vida eterna e a minha salvação garantida, é o que eu queria e é o que eu quero. E que isso seja também o que está no seu coração. E para viver então assim, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a mente transformada, nós vamos, pela mente de Cristo, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para concluir, isto não nos permitirá, se vivermos um pouquinho, isso aqui é um pouquinho, de muita coisa que poderia ser falado, mas é um pouquinho. Domingo que vem tem mais, e aí a gente vai continuar. Mas isso não nos permitirá ter acomodação. Se nós entrarmos nesses versículos aqui que nós já falamos hoje, não nos permitirá ter acomodação, não nos permitirá ter contentamento, nos levando a sonhar. Temos dito nas lives: quem não sonha está morto. E isso é dito por muitos pastores e líderes. Quem deixa de sonhar é que está morto. Todos precisamos sonhar, todos precisamos crer e desejar o novo de Deus. Então, para vivermos, não vivermos no contentamento, e vamos sonhar, visualizar, abrir os olhos espirituais e avançarmos para as coisas novas de Deus. Um versículo que não está ali, talvez, eu coloquei ontem à noite, que diz, para terminar, irmãos, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, Paulo escrevendo aos Filipenses, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem prossegue fica parado? Quem prossegue fecha os olhos? Não, abre os olhos. Principalmente aquele que está na luta, que está correndo. Aí alguém pode falar assim: mas tem corrida de cego. Mas quem é que leva o cego na corrida? Um homem que vê, vai agarrado na mão dele e ele vai para a corrida. Então, eu só falei isso porque eu pensei, alguém pode falar isso, pensar isso. Mas, se você está cego espiritualmente, tem um pastor, tem um apóstolo, tem alguém
que pode te ajudar a sair da sua cegueira, a sair do seu contentamento, a sair da sua acomodação e fazer como Paulo: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu corro para o alvo, eu prossigo e corro para o alvo que está diante de mim. Então que cada um de nós tome essa postura: eu não vou me contentar como está a situação, eu não vou me contentar como está a minha vida, eu vou prosseguir, eu vou correr para o alvo, porque eu quero o novo de Deus. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, que cada um de nós tenha a mente e o coração totalmente aberto para entender, ó Deus, esta revelação e esta palavra de vida e esta palavra de esperança e esta palavra que traz o teu milagre, o teu sobrenatural, as coisas que são impossíveis para nós, mas através de ti elas virão e elas se tornarão reais e verdadeiras nas nossas vidas. E nós nos humilhamos diante de ti, um coração prostrado, um coração humilde, dizendo: eu quero, Senhor, receber tudo que tu tens de novo para a minha vida. E eu me humilho, peço perdão pelos meus erros, peço perdão pelas coisas que eu tenho feito errado, que não tem me proporcionado as coisas novas que vêm de ti. Mas eu quero com humildade, e que cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes e ouvindo nas casas, que todos se humilhem diante do Senhor agora, dizendo: perdoa-me, Senhor, cura-me, Senhor, tira o pecado, tira a atrofia, para que eu não venha morrer, mas que eu tenha vida para receber o novo que vem das tuas mãos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, age em nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.